anestesia um pouco a minha inteligência e meu coração, tá bom? Para falar aqui uns 10 minutinhos para vocês. Mas como eu tinha me comprometido com o Valdemício e consequentemente com vocês, a gente veio nessa empreitada, tá certo? Para dar uma palavrinha sobre a oração. A nossa temática é a oração. E a oração traduzido como silêncio, e o silêncio é uma das melhores expressões de como nós devemos rezar. Nós vivemos numa cultura do barulho, uma ditadura do barulho, que o cardeal Robert Sarah, um cardeal africano, ele escreveu um livro A Força do Silêncio, e escreveu um outro também que ele dá uma chamada sobre isso, refletindo sobre essa nossa cultura do barulho. E as diretrizes de evangelização, as novas agora da Igreja do Brasil, vem falar sobre esse Brasil urbano, né? Coloca assim, urbano, porque mesmo que a gente esteja no rincão mais distante, mas lá chegou o Wi-Fi, e se tem o Wi-Fi, tem a internet e tem o celular. Então, é uma cultura do barulho em que faz com que a gente acorde com o barulho e com aquele fio-fio do zap e vá dormir também. Quando dorme, porque tem pessoas que não dormem mais. Não dorme porque ou ficou preso àqueles joguinhos que se compra, que se recicla e joga com alguém lá da China, ou desde aquelas conversas enquanto a esposa está dormindo. Então a gente tem um entretenimento muito bom. Mal dei boa noite para ela, mas do outro lado aqui tem sempre alguém da qual a gente tem sempre muito assunto para conversar. Então é uma cultura do barulho, uma cultura também que entra dentro da igreja nesse sentido, e que claro que tem suas modalidades de oração, como eu vou falar daqui a pouquinho. Como nós estávamos fazendo aqui, há uma modalidade de oração vocal, que a gente adora o Senhor com os lábios, com o canto. A oração dos gestos, como nós fizemos aqui, né, fazendo na Santa Missa também, com as palmas, mãos levantadas. Esse foi um dos primeiros gestos que se fez de joelhos. É uma modalidade também de oração. Está de bruço. Então são modalidades de oração, todas profundamente válidas, mas todas elas têm que chegar a um momento em que a gente fica mergulhado no silêncio, porque Deus se revela no silêncio. E na tradição profética de Eliseu, e pegando aqui o profeta Eliseu, teve um terremoto, barulho, tempestade, relâmpago. Deus não estava ali, mas Deus estava na brisa suave, Portanto, o lugar é o momento privilegiado que a gente encontra o Senhor é no silêncio. E no silêncio Deus fala. Então, de todas as modalidades de oração, em que até aquela em que mexe com a nossa adrenalina, e que a gente até vem porque é animado e me anima, porque as pessoas são animadas, terapêutico. Mas tudo isso deverá nos levar a esvaziar esse barulho interior que nós carregamos, que vem do barulho exterior que chega a nós, como eu disse, através do Facebook, através do WhatsApp, através de outras coisas, através do próprio barulho dentro do nosso dia a dia. Chega tudo isso e que a gente não consegue mais silenciar. Então a oração compreendida da vida, quando ele contempla a vida, os acontecimentos, os momentos de alegria, os momentos de tristeza, os momentos de conflito, tudo isso é material de oração para o Senhor, para o encontro com o Pai. Jesus se retirava ao deserto e ao monte para orar.
Isso aqui é belíssimo, meus irmãos. Eu gostaria que muito em casa, durante os dias que se seguirão, porque isso aqui vocês em casa vão fazer com o que o animalzinho, o boi, a vaquinha faz, né? Ele pega aquela coisa, ele rumina, né? Ele mastiga aqui, ele vai para lá, volta de novo, ele continua fazendo isso. Então nós não vamos fazer como quem chega lá e come uma pizza e come de uma vez e acabou-se, não. Nós vamos fazer como a vaquinha, o boizinho faz. Isso aqui, com essas citações, a meditação a partir daqui, nós vamos ruminar. Isso aqui você pode usar durante um mês, umas horazinhas vagas, que sua esposa estiver dormindo, e tudo que você pode fazer junto com ela, pode fazer sozinho, você escolhe a melhor maneira. Você vai fazer sozinho também, aqui na Capela do Santíssimo, na hora do silêncio, você traz suas Sagradas Escrituras, seu Novo Testamento, e pega um momentozinho de 10, 20 minutos, e a partir de um pontozinho desse aqui, diante do Santíssimo Sacramento, você já medita isso aqui, porque isso aqui é iluminativo, é decisivo para a nossa vida. Jesus, que se retira ao deserto e ao monte para orar. Isso aqui é um convite para nós também, meus queridos irmãos e irmãs, para todos nós, eu, vocês, a gente sempre encontrar o nosso deserto, que é o silêncio, que é estar sós com o Senhor. Como pode ser esse deserto? É de manhãzinho, enquanto as crianças ainda estão dormindo, enquanto até o meu esposo ainda está dormindo, ou a sua esposa, porque tem que ter um momento aqui que é o meu deserto, sou eu diante de Deus. Como cada um vai viver a sua morte, e só a sua morte, e vai estar só na sua morte, mesmo que esteja cercado e abraçado pelos filhos, ou pela esposa amada, ou esposa amada, segurando na sua mão, dizendo: não se vá, né? Fica mais uns dias, grande amor da minha vida, minha esposa, pelo amor de Deus, não vá. Mesmo naquele momento ali, a morte dela é a morte dela, a minha morte é a minha morte. Então tem esses momentos de deserto que tem que ser somente eu e o Senhor. Eu e o Senhor. Então esse momento é aquele momento cedinho. Há pessoas que às vezes acordam no intervalo da madrugada, e quem aguenta e tem saúde para isso, é muito bacana. O momento da noite também, às vezes um momento durante o dia em que a gente pode passar numa capela onde 24 horas seja aberto e tudo, para visitar o Santíssimo. Então Padre Pio, ele tinha esses momentos também no deserto. Já quando criança, lá no seu vilarejo, ele já se retirava, e depois ao longo da sua vida ele foi se retirando também, e depois já quando padre, mesmo 17 horas de confissões quase ininterrupta, com intervalo para só almoçar e tudo, como ele tinha esse momento de deserto de se encontrar com o Senhor. Por isso que ele mesmo se autodenominava: eu sou apenas um pobre frade que reza. Então vocês e eu, que somos admiradores do Padre Pio, temos ele como seguimos Jesus, olhando para o modelo de Padre Pio, um padre que reza. Eu sou um leigo que reza. Então com Padre Pio, né, Jesus, Padre Pio, que aprendeu de Jesus, tem os seus momentos de deserto, os seus momentos de silêncio privilegiado para estar com o Senhor. E quando a gente estiver, esse danado aqui, ele tem que fazer silêncio, dizer: cala a boca, senão te quebra de pau, igual o raio pega com bandido. Então pronto, tudo isso. Não faça isso. Ele é obediente, querido. Ele é obediente. Se você fechar ele aqui, desligar, ele lhe obedece. Ele não vai ligar sozinho, não. É muito bacana. Ele não liga. Ele é mais obediente que seu filho. É uma beleza. É mais obediente que a sua mulher, que ela fala que é uma beleza. Em tudo. Então ela é mais obediente do que seu esposo, mais obediente que o seu marido. Você pede para ele jogar a bola, ele vai e tudo. Então ele é mais obediente. É só desligar. Ele tem um momento para ele. Tem um momento para ele. Eu disciplino ele. Eu disse: chegará o teu momento que a gente vai ficar junto. Mas esse momento aqui é para estar com o Senhor. Então, assim como o Padre Pio, né, nós e Padre Pio, olhando o nosso mestre, o divino mestre, sabemos que ele se retirava para rezar. Como em casa, durante um mês, 2 meses, vocês vão ruminar isso aqui, mastigar, ruminar, saborear, mergulhar no texto bíblico. Então, contemplar Jesus indo ao deserto, Jesus se retirando. Então, assim também nós somos convidados a fazermos isso. Levantando-se muito cedo,
Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: Jesus se levantou muito cedo, muito cedo. Uma das características dos santos, meus irmãos e irmãs, é porque eles levantam, a vigília deles, eles levantam muito cedo para rezar, comem pouco. Eu estou um pouco fora, né? Mas é questão de saúde, eu comendo pouco agora. Mas eu não tinha característica de ser santo por conta disso. Gostava muito de comer e dormir muito, né? Porque o padre dorme muito. Mas eu disse: meu Deus, se isso é critério para a santidade, está meio ruim para mim. Mas os santos, mesmo que a gente não faça isso, mas os santos, eles dormem pouco. O servo de Deus da Câmara, ele acordava 3 horas da madrugada. Ficava em vigília até as 4, dormia mais 1 hora, acordava e celebrava a missa 5 horas, 5 e meia. São João Paulo II dormia pouquíssimo. Papa Francisco também dorme um pouco. Bem 16 nem se fala. E Padre Pio dormia pouquíssimo. Até hoje, depois que ele faleceu, em 68, ninguém sabia como que ele conseguiu sobreviver. Porque o curto espaço de sono que ele tinha, não praticava exercício físico. 17 horas de confessionário. Desculpa. Queridos, o grau de estresse é tão grande que o sujeito ou dá um derrame, ou o coração para, ou então se traz um câncer para o estômago devido ao estresse. Então, até hoje, os médicos, os estudiosos se perguntam como é que Padre Pio não surtou. É impressionante. Impressionante. A ciência olha para o Padre Pio e diz: como é que ele aguentou? Né? Como é que ele aguentou? Mas, de fato, a vida de oração dele, a sua profundidade de oração fazia com que ele pudesse cumprir sua missão até a vida de assim. Então, o Padre Pio, ele comia pouco e dormia pouco. Padre, mas você está brincando a questão dos critérios? Não. De fato, não é critério para ser santo a gente dormir pouco, não, nem comer pouco, não tem problema. São Tomás de Aquino era bem gordo. Ele é um santo doutor da igreja. O que eu quero dizer é o seguinte: é que a gente possa ter um momento privilegiado de acordo com o seu tempo em casa e sua saúde, para estar sós com o Senhor. Se você dorme pouco e aguenta acordar cedinho para rezar, ótimo. Vocês vão conferir tudo isso aqui em casa. Lucas diz que Jesus passou a noite em oração. A gente se pergunta: o que nosso Senhor tinha tanto para conversar com o Pai? O que ele tinha para conversar? O que ele conversava com o Pai? Coisa assim fantástica. Então, meus irmãos e irmãs, a graça que vai trabalhando em nós, ela vai fazendo com que a gente tenha essa intimidade com o Senhor, como os santos tinham, como o Padre Pio tinha, de ficar sós com o Senhor e conversando com Ele. E o material da nossa oração é a nossa vida, é a nossa vida, é a nossa tristeza, é a nossa frustração, é a nossa doença, são as nossas buscas, nossos projetos, nossos pecados, a situação de decepção que a gente se encontra, o momento de escuridão que a gente se encontra. Então, a oração, ela nos sustenta nisso, nos sustenta nesse caminho. A oração, ela vai nos dando força. A oração, ela não nos isenta do sofrimento, não nos isenta de certas ciladas do demônio, não nos isenta de momentos de crise de fé. Depois que Madre Teresa foi canonizada, saiu esses escritos dela aqui, que são inéditos, são cartas que ela escreveu para o editor espiritual dela. Ela passou, meus irmãos e irmãs, anos e anos sem sentir Deus. Aridez total. Aí se pergunta: como é que essa mulher cuidava daquelas crianças, dos pobres? Ela enxergava Jesus nos pobres, nos desvalidos, nos marginalizados, aqueles que ninguém olhava. Limpava as feridas dos doentes.
banhava os idosos, aquela coisa, pessoas marginalizadas que ninguém queria. Como é que essa santa aguentava tudo isso? Como é que ela fazia tudo isso? Por Deus, por tudo. Uma vez perguntaram a Madre Teresa, a gente estava desejando, alguém assim do governo, da gente poder dar tipo assim um salário para a senhora desse trabalho que a senhora faz. Ela disse assim: olha, se for por dinheiro, nem o dinheiro do mundo eu faço isso que eu faço. De ficar lavando feridas e cuidando de pobres, nada disso. Mas por amor a Jesus, é isso, eu faço tudo, e que com muita alegria. E ela dizia para as filhas delas, da congregação que ela fundou, né, as freiras, as filhas dela da caridade: irmãs, estejam sempre alegres, porque cada pobre que você serve, você está servindo a Jesus. Só que essa santa, queridos, está aqui. Venha, seja minha luz. Ela viveu momentos de secura espiritual, que ela não sentia Deus. Então não se iluda se você chegar por muitas vezes dentro do Santíssimo Sacramento e você não sentir aquela emoção. Ou então você vem outra vez para o grupo de oração, Padre Pio, ou então para o outro momento, de outro encontro, lugar, diz: ah, mas eu não senti, é tão bom, eu sentia, eu caía, e chega alguma vez eu repousei no Espírito Santo e foi muito bacana, e eu senti um negócio assim dentro de mim, tudo. Querido, se você não sentir, e não sentir nem Deus em você, não esqueça, Santa Madre Teresa de Calcutá teve momentos que ela não sentia Deus. E não foi só um dia, foram anos. Mas só que ela rezava, ela ficava absorta, mergulhada diante do Santíssimo Sacramento, no silêncio. Mesmo ela não sentindo Deus aqui, sabe? Aquela coisa que mexe aqui no estômago, no coração. Mesmo não sentindo isso, mas ela estava rezando. Ela estava em oração, queridos. Então às vezes a gente fraqueja um pouquinho na fé, porque a gente diz: mas as coisas estão indo da contramão, isso aqui não está dando certo. Eu fui à missa, eu não estou sentindo, me dava assim uma paz, uma coisa, eu não estou sentindo isso. Eu lembro de Madre Teresa de Calcutá. A secura espiritual, a aridez espiritual. Ela deixou de rezar? Não. Ela continuou rezando, porque temos que rezar, sentindo ou não sentindo algo. Né? Ou então, Deus não está em mim, porque eu não estou sentindo aquela coisa. Não está assim, está assim. É porque a gente passa por aquilo que os santos também passaram, a aridez espiritual. Podemos passar por isso. E vou caminhando para a conclusão. A oração, ela não nos impede, meus irmãos e irmãs, de passar por dificuldades, como eu dizia, por provações, tribulações. Padre Pio, o demônio, ele novo lá ainda, novinho, dias antes dele entrar ele entrou com 16 anos para o convento dos frades de Bárbara, que era o Carniçado. Ele tinha essas coisas. E para nós o demônio não precisa aparecer de forma bestial, não. Ele aparece, do outro lado do zap, alguém que encontrou o teu número, e uma mulher bem carente lá, e que diz assim: ei, oi, diga oi para ela, para ver como você espera todo mundo. Acabou com sua família. Diga oi para ele. Então, se para Padre Pio o demônio aparecer de forma bestial, o demônio aparece aqui no zap, mandando um nudes bem bacana para você. Que você olha para sua mulher e diz: mas Deus me livre, eu quero essa. E vou embora e o demônio me carrega mesmo. Aqui entra o centro do inferno, aqui, meus irmãos. Aqui entra. Facebook, essas coisas todas, lá do outro lado, tem tudo aqui. O inferno está aqui dentro, é uma beleza. Aqui você compra droga, aqui você aprende a fazer bomba, aqui você vê qual é a melhor facção que você pode participar, como ganhar dinheiro sujo. Aqui tem tudo, tem toda a metodologia que o demônio faz com o inferno. Ele é coordenador, mestre de obra, ele faz tudo aqui. Oriente tudo como fazer. A sua filha está lá sem você acompanhar e ela está lá conversando com um pedófilo.
Que ele manda a foto do menino de 13 anos, ela só tem 12, e ela se encanta com um rapaz de 13 anos, só que o cara tem 40 anos. Depois ele pede para ela, manda aí tu sedu aí, mamãe vai ver, não, é legal, manda também aqui. E começa a fascinação. Nessa etapa, os hormônios da criança, tudo ali já se mexendo, as curiosidades, aquela coisa toda. O pai e a mãe não ficam olhando, acompanhando quem são os amigos dela aqui no Facebook, quem são os números que ela tem aqui do Zap, que ela tem contato. Deixa ela como um autista, né? Porque essa nossa geração está criando um autismo danado. Sabe o que é autismo? É aquela assim, enfermidade e tudo, em que a criança, a pessoa fica no seu mundo. E como as pessoas ficam aqui no seu mundo, vai mesmo terminar aqui, você vai ali, e se tiver fechado aqui, inventar uma pequena pizza ali ou alguma coisa, se tiver 4 pessoas, você vai ver cada um está no seu autismo. Aí como ele diz, pessoas que no lugar de pega o garfo e pensa que é um pedaço da pizza. Que pizza dura. Ah, não é o garfo. É desse jeito. E fica aqui. E depois a geração dos corcundas, né? Os jovenzinhos você já vê, são corcundas, assim. Mas desse jeito. Igual o Frei Damião, da nova geração. Impressionante, queridos irmãos. Então o diabo apareceu dessa forma para Padre Pio. Hoje ele aparece aqui dentro. Eu mandei meu Facebook para a China. Taquei fogo nele. Não tem mais nada. Eu não quero isso, não vou ter tão cedo e vou morrer sem isso. Eu fiz um projeto de vida espiritual que Facebook não faz mais parte da minha vida. Na minha, queridos. Na minha. Na sua pode fazer, porque a você faz bem. Você tem uma vida profunda de oração, você tem discernimento e você não cai nas malhas do demônio. Você é forte, ótimo. Então tenha e tenha. Mas quem não tiver, toque fogo, meus irmãos. Toque fogo, quebre mesmo. No confessionário, quando vem os penitentes confessar, eles de pecado aqui, pornografia, todo dia eu fico olhando isso aqui, minha mulher dormindo e olhando essas coisas aqui, ai meu Deus do céu. Eu disse, pronto, pode quebrar seu celular, quebra tudo isso, e tudo, e pronto. E deixe, e tudo. Essa é a penitência. Parece a penitência, pois é, essa aí. Se não fizer, não está perto dos pecados, não. Então, dessa claro. Tinha uma senhora que o marido dela não tinha essas coisas, era tempo do dinossauro ainda e tudo. Lá no tempo dos caravelas, chegaram no 1500 e tal, e tudo. Aí ele veio nas caravelas, não tinha. Aí a esposa dele caiu na besteira e disse assim, meu marido, então não sei, porque ele só tinha aquele perebinha, né? Que Dom Pedro II ainda usou, né? Na República, sabe que ele saiu? Em 1822, a Constituição da República, ele estava lá ainda, ele tinha aquele. Aí ele disse, aí deu um desse aqui, assim, com esse aqui. Aí ensinou ele na internet. Os primeiros sites que ele buscou, quando estava na frente dela, olhava e dizia, ai, minha explicação nova, né? Tem até Evangelho do Dia. Mas depois ele viu um outro Evangelho do Dia, que era o site de pornografia. Ele estava lá. E ele, marido de primeira viagem, abestalhado, ele pensava que apagando aqui não ficava lá no histórico. Aí a mulher foi olhar no histórico. Aí estava lá, porrada de site velho pornográfico e tudo, aquelas coisas de amizade, não sei das quantas, não sei o que, com jumento, com não sei o que, com gato, rato, papagaio, essa coisa toda. Eu disse, meu marido, para que ele espera, toma o celular dele, você pode dar até para São José, que nós estamos em reforma, pega o celular e faz um bingo. Mas o que eu quero dizer, tem coisa que faz mal. Esse celular fez bem ao marido da senhora, meus irmãos? Fez mal, né? E se não faz bem, o que é que a gente faz? Pronto. Comida que não nos faz bem, a gente volta a comer ainda? Não, não come. Então não come de jeito nenhum. Então, assim também tem certas coisas que não fizer bem e tudo. A mim, não fazia bem. Então, deixa pra lá. PT saudações, Tiago. Pode ficar preso lá e tudo. Prisão perpétua. Então, a Padre Pio, o demônio, aperreava ele assim.
E depois a vida, repetindo aqui, a vida de oração não nos impede de ter tribulações, sofrimento, dores em nossa vida. Padre Pio, véspera de entrar para o postulantado, teve um amiguinho dele de sala de aula que fez uma brincadeira de mau gosto, dizendo que Padre Pio era apaixonado por uma menina da sala de aula. O professor pegou, deu uma reprimenda assim no pobre do Francisco Borgione. Ele ficou tão envergonhado, ele conseguiu se defender. Mas o que aconteceu? Depois o professor descobriu que aquele meninozinho tinha feito uma brincadeira de mau gosto. Outra oportunidade, mas sempre assim mesmo, tem o demônio mesmo presente. Com o Padre Pio, repito, a vida profunda de oração, ela não nos isenta das provações, das tribulações, das tentações. E das pessoas também, do demônio que tentar puxar nosso tapete através de pessoas. Então o que aconteceu? Uma outra moça da sala de aula do Padre Pio também ficou espalhando que tinha namorado com o Padre Pio. Ele ainda jovenzinho. Ele queria ser padre, não queria essas coisas, não, de jeito nenhum. Os casados tem, para sempre bem. Mas nada disso. E foi o pároco soube, o pároco não deixava nem mais ajudar no altar. Olha que provação o pobre do Padre Pio passou. Depois ela própria disse que tinha inventado isso do Padre Pio. Olha aí, meus irmãos, como o padre confessou. Mas ele ainda passou 3 anos para receber a liberação para confessar. Assim que a gente se ordena padre, a gente tem que pedir uma permissão ao bispo, né? Porque é padre, agora eu vou confessar no outro dia, não. O bispo tem que dar por escrito uma permissão. Padre Pio, um dos maiores confessores do século XX, ele teve que esperar 3 anos. 3 anos. E quando ele recebeu as chagas, em 1918, ficou 50 anos com as chagas. Devido a isso, disseram que ele era louco, que ele era um alucinado, que ele se cortava assim. Toda noite ele olhava se tinha algum frade olhando, ele ia lá e... Ele foi chamado de louco. Veio médicos mandados por Roma para examinar, enfaixaram e colocaram o lacre assim. Agora tu não se fura não, peste de freio. Tu quer ser santo disfarçando, agora tua loucura. Eles chegaram a fazer isso, queridos irmãos, nas chagas de Padre Pio, colocar um lacre. Então não tinha, tá entendendo? Aí no outro dia, com 3 dias o médico vinha, tirou e estava lá. A ferida em aberto, sem entrar em estado de putrefação, sem criar um tipo de inflamação que pudesse destruir as mãos dele. Milagre mesmo, uma coisa assim impressionante. Várias pesquisas, vários médicos, uns médicos meio ateus, outros se converteram, se tornaram filhos espirituais de Padre Pio. E Padre Pio levou esse sofrimento durante 50 anos. 1918 a 1968, 50 anos. Véspera do Padre Pio morrer, na última missa, quando ele foi celebrar, estava como as minhas mãos estão aqui. Sumiram a Santa Chaga. Coisa impressionante. Padre, mas aquela chaga do Padre Pio doía? Imagine aquela tua unha cravada, imagine como é que dói. Imagine aqui a perfuração aqui, no peito e nos pés. Imagine passar 50 anos com essa chaga aqui. Então a vida de oração, ela não nos isenta de sofrimento. Ele abraçou a cruz, abraçou o crucificado e se tornou um com o crucificado. Então essa grande mensagem como oração, como deserto, como silêncio, meus irmãos e irmãs, a partir de Padre Pio, é isto aqui. Viu? Então ele sofreu, ele passou quase 20 anos, ele foi proibido de celebrar a missa. Chegavam os fiéis lá de madrugada, São Giovanni Rotundo, chegavam lá de madrugada, e ele tinha que celebrar a missa privada. Meses. Ele foi obrigado, e ele obedeceu. E o povo ficava lá fora. Ele sofreu demais. Chegaram a colocar, naquela época já tinham uns microfones de áudio, né? Para escutar. Chegaram a colocar no confessionário para ver o que ele... E isso foi um pecado gravíssimo, porque ninguém pode escutar confissão. Ninguém. Então o Padre Pio sofreu demais.
foi incompreendido dentro da igreja. Um bispo lá, que era de Mafredônia, ele perseguiu o Padre Pio, perseguiu mesmo. E ele não olhava o lado dele, porque esse bispo ele era dado a bebida, e depois, infelizmente, eu quis revelar isso. E era um bispo mulherengo, ele tinha as namoradas dele. Então ele era um capetinha e perseguindo o Padre Pio. Ele quis, queridos irmãos, simular que Padre Pio tinha um caso com uma mulher. Vocês imaginam o sofrimento do Padre Pio. Aí depois tudo caiu de água abaixo, porque esse bispo foi afastado. Foi comprovado que ele desviava dinheiro da diocese e que ele tinha mulher, frequentava os cabaretes escondido. Quando o Papa Francisco sai trajado de padre normal para visitar os pobres de madrugada com o esmoleiro dele, esse aqui saía para a zona. Caiu, porque a máscara cai. E Padre Pio, um santo. Padre Pio, um santo. Então, ele é para nós essa luz, queridos irmãos e irmãs, de oração, de deserto, de estar sós com o Senhor. E todo o seu sofrimento. Em 23 ainda mandaram mais informações para o Papa São João 23. Meu Deus do céu, como esse padre sofreu. Como ele sofreu, viu? Então assim, olha, vocês sendo devotos deles, estão entrando em boca quente, viu? Porque as provações chegam também, viu? Com você. As dores chegam. E aí a gente tem que seguir um pouco a estratégia de Padre Pio. Estar unido ao Senhor profundamente. Se nós não carregamos as chagas aqui, mas carregamos no nosso interior, nosso sofrimento, a nossa dor. Mas saber no final, queridos irmãos e irmãs, que como Padre Pio, a gente sai vitorioso. Vitorioso na sua vida, vitorioso no seu casamento, vitorioso na sua fé, vitorioso na sua questão financeira, vitorioso em tudo que você for fazer. Mas passa por essa provação, mas sai vitorioso. E Padre Pio está aí para proteger os seus filhos e está intercedendo por nós. Eu acho que eu falei quase 2 horas, né? Passei do tempo, né? Que horas são agora? Eu já terminei essa parte. 10h30? Hã? 8h30. Tá dentro do tempo, né? Não sei não. Tiveram vontade de me jogar lá de fora? Não. Ainda não. Então, meus amados, era sobre isso, viu? E dizendo o que Padre Pio dizia: você quer conhecer Deus, buscar Deus, então você lê os livros. Buscar Deus, lê os livros. Agora você quer encontrar Deus, então reza. Então entre na oração. Importante. Isso é uma dicasinha aqui. Tem as catequeses do Papa Bento XVI sobre a oração, viu? É da Paulus. O preço, imagine que antes do Bolsonaro era 65, imagine agora do Bolsonaro. Foi R$65. Mas vale a pena, viu? O homem em oração, a oração dos salmos, a oração de Jesus e a oração do Novo Testamento. São as catequeses do Papa Bento. Você quer ter um conhecimento aqui profundo, compre esse livro. O resto da vida serve para nós. Esses são livros. Tem livros que a gente pega na biblioteca e devolve, tá certo? Livro de biblioteca a gente devolve. Agora tem livro que a gente tem que ter mesmo. Essa a gente leva no caixão da gente. Que tem que levar para a gente ler na viagem. E esse aqui é uma beleza, meus irmãos e irmãs, sobre a oração. Então, aprofunde a oração. Leia sobre a oração, sobre esses místicos, sobre essas pessoas maravilhosas que nos ensinam a rezar. E, sobretudo, Padre Pio, né? Lá no próximo ano, 2020, do 1º de janeiro a 31 de dezembro, a gente pode vir aqui só para falar um pouquinho sobre a vida do Padre Pio, né? De maneira mais assim especificada, alguma coisa assim, se você assim desejar, tá certo? Do 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, tá certo? A gente fica a marcar, tá bom? Mas nós vamos acentuar
A biografia do Padre Pio, tá certo? Falar sobre o Padre Pio, acho que, e as suas linhas de espiritualidade, acho que é interessante para nós. E o que resta agora, a nossa lição de casa é continuar rezando, viu? Na rezando. E concluindo assim de maneira bem práticazinha para nós. É o seu texto, o Padre Pio rezava o texto. Ele rezava era o rosário, dizer mais de um rosário. Seu texto era a arma de Padre Pio, dizer que era a arma dele. A meditação da palavra, não são grandes coisas não, isso aqui arranja um tempinho. O padre é fácil, que a gente vive para isso dele. Já para vocês que têm filho, aí às vezes o casal não dá tão bem. Aí é ruim. Mas faz parte. Sendo casado tem as alegrias e tem as tristezas. Para quem não casa também tem tristezas da condição de quem não é casado. Então não existe vida boa é do vizinho. O caminho que a gente escolher terá suas infelicitações. Como casado tem suas dores. Bom se eu não fosse casado. Se eu não fosse casado, não tinha problema com o filho, não tinha essa mulher, há poucos anos, parece rapaz, filho 1, Legião de Marido. E ela sem aceitar isso ainda, já passou quase um ano. E quem é que aceita, né? Quem é que aceita? Mas eu disse para ela assim: a senhora está sofrendo sabe por causa de quê? Porque a senhora escolheu ser mãe. Quem não escolheu ser mãe nunca vai ter uma dor igual a da senhora para perder um filho, porque não foi mãe. Então quem escolhe ser mãe, quem escolhe ser pai, pode haver uma possibilidade, uma probabilidade de um desastre desse, perder um filhinho ou um filho. E aí tem que pensar bem, mas eu escolhi ser pai e mãe, né? Você escolhi, então é provável. Então não tem para onde correr. Você não quer nunca passar por um problema de furar um pneu do carro? Então não compre um carro. Se vai furar o pneu do cara lá, do mototaxista ou do motorista de táxi. Furou o pneu, mas o carro é dele. Ele agora que troca o pneu. Você fica só de boa esperando. Ele diz assim: troca logo, eu tô avexado, eu tenho que chegar na Rosa Mista. Você está vendo como é, meus irmãos? São todas as probabilidades. Certo? Eu tenho minhas alegrias e minhas tristezas vão parar. Mas eu tenho uma alegria, se você não tem. Se você tem alegria também, eu não tenho. Então pode. E assim é a vida, cada um que escolher a sua vida. É tranquilo. Tá certo, ficamos com essa mensagem. Eu não sei se tem 50 pessoas aqui, com 50 protocolos. Mas aí uma pode ficar para o casal, tá bom? Depois vocês. É cortesia da casa. Tudo mentira, né, Luizão? Porque quando é o dia da gasolina, eu já tirei dentro do dia da gasolina. É igual você chega, né, na Maccabi e diz Black Friday. Não tem ninguém que tá na Maccabi, é dono da Maccabi aqui não, né? Black Friday. Aí a geladeira, de fato, era R$700. Eles aumentaram no tempo para 1.200. Aí do Black Friday ele volta para 700, que é o preço da geladeira, né? A gente pode iludir, né? 700, né? E tudo assim. Assim fez eu, né? É grátis. Nossa, mas esse padre é bom. Vai dando Padre Pio da caridade. Ele nos deu. É padre mentindo, né? Porque era retirado ali, desconto. Né? Ou então alguém te vende lá uma coisa, né? Vem aquele perfume e diz: esse aqui é de brinde. Só que já está incluído na compra. Aquele R$20 que eu cobrar da mais já é. Mas pois não, querido, então é para vocês, viu? Mergulhar e fazer. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, São Pio de Pietrelcina. E grave essa frase dele: eu sou apenas um frade que reza. Aí você também possa dizer de você: eu sou apenas uma boa leiga, um bom leigo que reza muito, tá bom? Deus seja louvado. Nós vamos, algumas pessoas têm alguns objetos para serem abençoados, né? Nesse momento a gente vai ficar de pé. E antes do Padre abençoar esses objetos, nós queremos rezar a Ave Maria
pela saúde da nossa irmã Adativa. Queria que nós colocássemos cada um diante do coração de Jesus nesse momento. Essa irmã que se encontra internada, né? Que nesse momento, pelas nossas orações, que o Senhor possa visitá-la e trazer de volta a sua saúde. Você feche os seus olhos e faça as suas preces, pedindo pela saúde dessa nossa irmã Adativa, pela nossa oração. Nossa proteção está no nome do Senhor. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Providência, da qual Padre Pio é devoto, e pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz, se você nos acompanha. Um Feliz Natal e um Ano Novo 2020. Seja o mais feliz que vocês já tiveram em vossas vidas. Saudade alegremente um ao outro em Cristo Jesus, com abraço e paz.